Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos lá, dar continuidade aos estudos. Essa semana o tema do PET é a crise de 1929 e a subida dos regimes totalitários na Europa, ok? O nome é muito difícil, mas é bem tranquilo de entender. Vamos lá. Lembra que houveram duas guerras mundiais, né? Uma primeira lá no início do século XX e a outra na metade do século XX. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, trouxe à tona os Estados Unidos. Então, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos surge como uma grande nação. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já não era um país tão conhecido. Depois da Primeira Guerra, eles passam a ser conhecidos e mundialmente famosos. Tranquilo? Bom, a Primeira Guerra Mundial teve muita confusão, muita morte, né? Mas no final, para os Estados Unidos foi uma coisa bacana para eles. Por quê? Em 1918, quando a Segunda Guerra acaba, a guerra aconteceu na Europa. Como a outra Segunda Guerra também, a grande maioria também aconteceu na Europa. Então os países europeus, vencidos ou vencedores, tanto faz, todos quebraram. Então a Inglaterra estava do lado dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, mas também quebrou. A França está do lado, mas também quebrou. Por quê? Porque mesmo quem venceu, a guerra é muito cara, é muito custoso, cai muita bomba, mata muita gente. Então todos os países europeus entraram em uma crise muito séria. Obviamente o lado perdedor entrou com uma crise muito maior, né? Que é o caso da Alemanha, da Itália. Esses países tiveram uma crise enorme, até por isso vai ter essa entrada do regime totalitário que eu falei no título dessa aula, ok? Mas os Estados Unidos, que entrou, venceu junto com esses países. Mas nenhuma bomba, nada, nem um tirinho aconteceu dentro dos Estados Unidos, foi tudo na Europa. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os países europeus têm que ser reconstruídos. E quem que você acha que vai financiar uma mercadoria, né, que são bonzinhos e vai ajudar a reconstruir a Europa? É os Estados Unidos. Só que eles não vão fazer de graça. Eles vão emprestar dinheiro, mas depois quer com juros. Vai mandar mercadoria? Tem que pagar um cascaizinho para eles. Então, daí para frente, a economia americana dos Estados Unidos cresce demais. O início do século, lá, 1920, 1921, é uma época de muita, eles chamam de Belle Époque. É uma época de muito dinheiro para os Estados Unidos, eles cresceram demais. Produzia, trabalhava 24 horas por dia os maquinários, e mesmo assim ainda tinha gente comprando, ainda faltava mercadoria. Pode fazer mais, faz mais, e vai fazendo, e vai fazer mercadoria. O cara faz sapato? Vende sapato. Ah, mas eu quero mais 10, eu quero mais 20, vai mandando. Porque os Estados Unidos vendiam para a Europa inteira. Você imagina aquela multidão de gente querendo comprar mercadoria e só uma pessoa que vendia. Então, vai montando fábrica e mandando mercadoria. Então, nisso começou a enriquecer, né? Ó, tanta gente comprando. Então, os Estados Unidos foi enriquecendo, foi enriquecendo, foi enriquecendo, foi enriquecendo, foi enriquecendo. E foi enriquecendo e enriquecendo, tá? Só que nem tudo são flores, né? Uma hora essa mamata ia acabar. Quando vai chegar em 1927, 1928, já tem ali 10 anos que a Primeira Guerra Mundial acabou. Então as economias da Europa voltaram a funcionar. Os países já estão remontados, já está tudo organizado. Os países lá, a Inglaterra, a França, a Alemanha, voltam a ter as suas indústrias. Então o que acontece? A mamata dos Estados Unidos acaba. Agora eles têm concorrência. Agora o sapato que eles faziam aqui, tem gente lá na Europa fazendo sapato, vendendo para a própria Europa. E não tem um frete para sair dos Estados Unidos e ir lá para a Europa. Então, se os Estados Unidos bobeassem, eles não tinham mais mercado na Europa. Então, eles vão continuar vendendo, não vai chegar a ficar sem vender nesse momento. Só que agora começou a entrar concorrência. O capitalismo é feito dessa maneira. Então, as economias europeias começaram a voltar, as empresas europeias começaram a voltar. Então, volta ao que era antes. Então, os Estados Unidos perdem muito mercado. Qual o problema disso? Lembra que eles estavam? Faz mais, tá vendendo, faz mais. Compra mais máquina, contrata mais gente, vai fazendo. Agora eles estão lotados de mercadoria e não tem tanta venda, porque tem muita gente lá na Europa fazendo também. Então, fica aquela montoeira de produto parado, ok? Então, quando chegar em 1929, vai ter um negócio chamado crise. Né? Foi uma das maiores crises, a maior crise do capitalismo até hoje, que foi a crise de 1929. Então a Bolsa de Nova York vai quebrar, né? O cara que dormiu milionário acordou pobre, porque a ação dele não valia nada. A ação é o valor da empresa, ok? Se você comprou 1% da empresa, que é essa ação, 1% do lucro da empresa é seu, ok?
Então essa bolsa que negocia essas ações, ela vai quebrar. E nisso o resto do país quebra junto. Né? Não é só por causa da bolsa, mas por isso também. Aquele tanto de mercadoria parado, o pessoal gastou dinheiro para fazer essas mercadorias e não tinha tanta clientela para comprar mais. Então os Estados Unidos vai falir, de uma vez. E como eles eram, naquele momento, a maior economia do mundo, como são até hoje, quando eles quebraram, quase que o resto do mundo inteiro quebrou junto. O Brasil também. What? Naquela época, o principal e quase único produto do Brasil para vender para fora do país era o café. E os Estados Unidos eram o maior cliente do Brasil. Mas veio a crise, os caras não têm dinheiro para comprar água, vai comprar café. Então toda aquela montoeira de café que os cafeicultores aqui de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro plantaram, tudo não tinha para onde ir. Por quê? Porque ninguém estava comprando mais café. Então essa crise se alastrou pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então foi uma confusão danada. Foi por causa dela que um ano depois, a eleição de 1930, vai ter a confusão danada e Getúlio Vargas vai tomar o poder. Ok? Então você pode ver que as coisas estão todas interligadas. E a segunda da parte da aula é a vinda do regime totalitarismo. O que é isso? Acabei de falar, no Brasil vai ter um regime chamado Vargas. Um cara chamado Getúlio Vargas vai controlar o Brasil de maneira autoritária, totalitária. É isso que a gente quer dizer. Só que aqui, nesse momento, eles querem falar muito lá da Alemanha e da Itália. Ok? Nesse período, a União Soviética, a Rússia, estava tentando espalhar a ideia do socialismo. Então, muitos países da Europa tinham muito medo, as classes mais ricas tinham muito medo dessa ideia chegar no país. Então, se a extrema esquerda, que é esse socialismo, estava vindo, para poder tirar ele de lá, se é a extrema esquerda, o que a gente faz? Usa a extrema direita, que é o pessoal nazista e fascista. Que às vezes eles chamam o Bolsonaro hoje em dia de nazista e fascista. Independente se você gosta do Bolsonaro ou não faz muito sentido chamar ele de nazista. Tá? Você vai ver aqui agora o que esses nazistas fizeram, não encaixa muito no perfil. O Bolsonaro é um cara de direita, mas de totalitarismo eu pessoalmente não vejo ele totalitário. Tá? Bom, vamos lá. Na Alemanha vai subir ao poder um cara que todo mundo conhece chamado Adolf Hitler. Ok? Ele é um cara de extrema direita. Então ele é um cara nacionalista, para ele só os alemães que servem, ele era da Alemanha, né? Embora ele seja austríaco. Então era só o alemão que servia, a raça ariana do alemão era melhor. Então a Alemanha, você imagina, se os Estados Unidos, que ganhou a guerra, que estava enchendo as burras de dinheiro, faliu, você imagina a Alemanha, que foi a responsável pela Primeira Guerra Mundial e perdeu tudo com a guerra. Foi ela que perdeu, a maior derrotada foi ela. Se o país que ganhou se lascou em 1929, você imagina a Alemanha. Então a inflação na Alemanha era uma coisa assim assustadora, sem brincadeira. Você ia comprar uma caneta assim, ó, era 1 milhão de marcos, imagina assim, 1 milhão de reais. Você ia fazer uma compra do supermercado que hoje você vai gastar 300 reais, na época era 300 milhões de marcos, que era o nome da moeda deles. Então era uma inflação assim assustadora, o dinheiro já perdeu valor. Tanto que ele não tinha valor, as coisas... Você tinha que levar para o supermercado o carrinho, não era para pegar a mercadoria, era para levar o dinheiro dentro dele, porque o dinheiro não valia nada. Então, na Alemanha, na Itália, houve essa crise. Se lá nos Estados Unidos, repito, que foi o vencedor, teve essa crise, imagina os perdedores da Primeira Guerra Mundial, que estava custando a voltar. Então lá a pobreza foi enorme, a miséria, a fome era, assim, devastadora. Então o pessoal, nesses períodos de muito problema, ou vai para a extrema esquerda ou vai para a extrema direita. No caso da Alemanha, eles foram para a extrema direita. Ok? Então Hitler assume o poder. Vai dar uma estabilizada no... O Hitler vai dar um golpe de Estado, vai assumir o poder na Alemanha. Ok? Vai dar uma certa estabilizada, sim. A economia alemã vai melhorar bastante. Só que logo que melhora, o Hitler vai cismar que ele quer... ampliar os seus poderes e vai começar a invadir os países da Europa, ok? A mesma coisa vai acontecer na Itália, só que em vez do Hitler, é um cara chamado Mussolini, tá? Também de extrema direita. Esses regimes de extrema direita que vão surgir após a Primeira Guerra Mundial vão causar a Segunda Guerra Mundial. Então a extrema direita lá do Hitler da Alemanha e do Mussolini da Itália que vai causar a Segunda Guerra Mundial, ok? Então tá aí.
O conteúdo hoje foi crise de 1929 e os regimes lá nazista e fascista, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar.